Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Beatriz, como vocês já sabem, e hoje, agora, né, nesse momento, a gente vai começar a falar um pouco sobre os aspectos físicos relacionados à geografia, tanto em relação ao nosso país, quanto de forma geral, que são conteúdos cobrados mesmo pelo Enem, tá? Então, iniciando essa leva de conteúdos acerca de questões físicas, a gente vai falar um pouquinho agora nessa aula do clima, tá? E aí, nada mais atual do que falar de questões climáticas, né? A gente está aqui na última semana, na penúltima semana de setembro de 2023, e a gente está vivendo uma onda de calor com médias térmicas aí de 44, 45 graus. Então, a tendência, de acordo com o relatório do IPCC, né, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, a tendência é que essas variações térmicas, esses extremos climáticos, eles sejam cada vez mais frequentes, levando em consideração o aquecimento global, né? Quando a gente for falar de questões ambientais, a gente vai abordar um pouco disso. Mas a aula de hoje, a aula de agora, desse momento, é para a gente falar um pouco das questões que estão relacionadas à formação de diferentes tipos climáticos e aos fatores e elementos que relacionam-se à dinâmica atmosférica, tá? Então, a gente vai começar abordando aqui, sempre importante, né? Tem até uma piadinha que as pessoas gostam de dizer, que a gente aprende, né, na verdade, na faculdade e tudo mais. E essa piadinha, ela é muito legal, né, que a gente começa falando assim, né, qual que é a diferença entre tempo e clima, né? E aí é muito importante que vocês tirem as crianças da sala nesse momento, não estejam vendo com crianças. Que é assim, clima é o que tá pintando e tempo é o que a gente tá perdendo. Não sei se vocês acharam graça, mas vocês podem utilizar, ok? É dica, tá? Bônus da aula. E aí, eu nunca utilizei porque, enfim, nunca utilizei. Mas, indo ao que importa, quando a gente fala de tempo, por exemplo, se eu tô falando aqui de hoje, né, essa semana agora, apesar de a gente, né, a gente ainda tá se encaminhando numa época de transição do inverno, né, para a primavera, mas olha a temperatura que tem aqui nessa penúltima semana de setembro. Então isso é uma condição de tempo, né? É uma condição momentânea de atmosfera. A gente não está falando de um padrão atmosférico. É uma condição momentânea, tá? E é isso que significa tempo atmosférico. É o estado momentâneo da atmosfera. Então, quando eu falo hoje vai chover, quando eu falo essa semana tá tendo uma onda de calor, a gente está falando de tempo, tá? E não de clima. Agora, quando a gente fala de clima, aí sim nós estamos falando de um padrão atmosférico. Então, as expressões que trazem, por exemplo, daqui para o final do ano tende a esquentar. Como que você sabe que tende a esquentar daqui para o final do ano, a despeito das alterações climáticas, né? Mas como que você sabe que esse é um padrão? Porque o padrão climático nosso pressupõe isso, que daqui para o final do ano aumenta a chuva, aumenta a temperatura, porque é um padrão que se repete ainda que existam alterações de tempo no decorrer desses anos, né? Então essa é a principal diferença, isso é importante, tá? Outra importância aqui que eu queria destacar é em relação a essa questão aqui, a esse termo que a gente chama de amplitude térmica, tá? A amplitude térmica. Opa, a amplitude térmica, e aí é sempre importante, quando a gente fala de amplitude térmica, a gente está falando da diferença entre a temperatura máxima e mínima. E aí, isso é muito importante porque, por exemplo, existem alguns tipos climáticos que eles têm elevada temperatura e baixa amplitude térmica, que é o clima equatorial, por exemplo. E se você confunde uma coisa com a outra, né, você confunde temperatura exclusivamente com amplitude térmica, você pode, eventualmente, errar uma questão que pode ser fácil. Tá? Então, amplitude térmica é a diferença entre máxima e mínima e temperatura. Temperatura é a temperatura por si só,
tá? Então, isso é importante. Outra coisa fundamental é que, para a gente falar de uma alteração climática, no sentido de mudança no padrão atmosférico, a gente precisa desse padrão se repetindo sucessivamente durante pelo menos 30 anos, tá? Então, para que um padrão atmosférico mude, você precisa de uma repetição sucessiva aí durante 30 anos para que você tenha uma modificação desse padrão, tá? Então, o clima é o padrão atmosférico e o tempo é o hoje. Por isso que, por exemplo, quando a gente fala clima tropical, isso pressupõe um comportamento ao longo do ano, correto? Agora, quando a gente vê na televisão, a gente não vê previsão do clima, a gente vê previsão do tempo, que é o estado momentâneo da atmosfera, que a gente tem ali 1 semana, 2 semanas e tudo mais, tá? Então, seguindo. Outra diferença importante é entre elementos e fatores climáticos. Para a gente entender a dinâmica da atmosfera, é fundamental entender a diferença entre essas duas grandezas, tá? Os elementos são as coisas que mudam, são essas grandezas que mudam no espaço e no tempo. Então, por exemplo, e são justamente as coisas que a gente escuta falar quando a gente vê a previsão do tempo. Então, quando a gente fala de precipitação, chuva, né? Não no nosso caso, mas neve, por exemplo, mas precipitação de forma geral. Quando a gente fala de velocidade do vento, que tem a ver com diferenças de pressão atmosférica, então a própria temperatura, são grandezas que mudam no espaço e no tempo. E elas mudam justamente de acordo com a dinâmica dos fatores, que são fixos. Então, os fatores determinam a dinâmica dos elementos, tá? Então, olha, elementos, grandezas que se modificam no tempo e no espaço. Exemplo, a temperatura pode ser diferente dependendo do dia e do lugar. Fatores, o que influencia na dinâmica dos elementos. Então, por exemplo, as temperaturas, né? Quando eu falo assim, a temperatura do clima equatorial, né, que está ali perto da linha do Equador, é diferente da temperatura do sul do país, por exemplo, correto? Nesse caso, o que está mudando? Qual que é o principal fator que faz com que esse elemento temperatura seja diferente nessas duas localidades? A latitude, que é um fator climático. Tá? Então, os fatores, eles determinam a dinâmica dos elementos. Um fator sozinho não explica por completo a dinâmica climática de uma determinada região. É sempre a conjunção de fatores que muito provavelmente, pode se destacar. Quase sempre, esse que se destaca é a latitude, porque está relacionado justamente à distância que cada uma das localidades no planeta tem em relação à linha do Equador, que é o nosso grande referencial para chuva, temperatura, devido à forma esférica do nosso planeta e o seu eixo de inclinação, tá? Então, vamos lá. Feitas essas distinções entre tempo e clima, elementos e fatores, a gente vai destacar, então, quais são os elementos, que eu já falei, né? Então, temperatura por si só, e aí é importante, né, lembrar da amplitude térmica, que é a diferença entre a máxima e a mínima. A umidade, né, que também tem aí diferença entre absoluta e relativa, e o ponto de saturação vai estar sempre relacionado justamente ao ponto em que aquele ambiente ele consegue aguentar aquela umidade concentrada até precipitar, tá? E isso também está relacionado à pressão atmosférica, que é um outro elemento climático que está atrelado não só ao peso do ar na atmosfera, mas à dinâmica dos fluidos, tá? O que é o vento, né? O vento, ele está sempre associado à mudança nas condições de tempo, porque o vento nada mais é do que fluidos se movimentando da alta para baixa pressão atmosférica, que é o que resume a dinâmica geral da atmosfera. Os fluidos saem da alta pressão e direcionam-se para baixa pressão, né? Então, por isso que quando a gente fala de furacão, por exemplo, os ciclones, né? São áreas ciclonais, são áreas de baixa pressão atmosférica, ok? Especialmente quando a gente fala, né? Especialmente os ciclones tropicais. Então, esses são os elementos, e aí a gente tem os fatores. Vamos começar pela latitude, tá? A latitude define pra gente as zonas térmicas da Terra. E aí, como demonstra
esse slide aqui, essas são as zonas térmicas da Terra. Muito importante sempre lembrar, né, como vamos ver na aula de cartografia, a latitude é sempre relacionada à linha do Equador. Então, a latitude é a distância medida em graus de qualquer ponto da superfície terrestre que leva em relação à linha do Equador, tá? A linha do Equador, 0 graus, e conforme a gente se distancia da linha do Equador, vamos chegando mais próximo de 90 graus, mais próximo dos polos. Então, quanto maior a latitude, significa que está mais próximo dos polos. Quanto menor a latitude, significa que está mais próximo do Equador, tá? Da linha do Equador. Então, levando em consideração a latitude, né? Então, a latitude leva em consideração a distância da linha do Equador. Levando em consideração a latitude, nós temos essas zonas térmicas aqui, tá? A zona tropical ou intertropical, porque abarca justamente a região entre os dois trópicos e por isso, e passa aí justamente a linha do Equador, correto? Então, trópico de Câncer, trópico de Capricórnio, entre elas linha do Equador, então zona tropical ou intertropical, que registram as maiores térmicas do nosso planeta. São regiões onde tem maior concentração de chuva, onde tem florestas equatoriais, que são mais biodiversas e que também apresentam elevada temperatura, tá? Depois a gente tem a zona temperada e a zona polar. Percebam que isso se repete tanto para o norte quanto para o sul, tá? Uma diferença é que aqui pra gente, no sul, como nós temos menos terras emersas depois do trópico de Capricórnio, diferente do hemisfério norte, aqui a gente não costuma falar muito zona temperada do sul, a gente fala subtropical, né? Inclusive, o tipo climático do Brasil, que tá abaixo do trópico de Capricórnio, a gente fala subtropical, a gente não costuma usar clima temperado, tá? Mas é disso que a gente está falando. Então, zona térmica da Terra é definido pela latitude. Então, latitude, que é um fator, né? A latitude, que é um fator, como nós estamos vendo aqui, define as zonas térmicas da Terra. E aí é muito importante, né, essa regrinha aqui, quanto menor a latitude, maior a temperatura. E o inverso também. Maior latitude, menor temperatura. Quanto mais próximo da linha do Equador, ou seja, menor latitude, por quê? Está mais próximo de 0 graus, que é a linha do Equador, correto? Então, quanto menor a latitude, quanto mais próximo da linha do Equador, maior a temperatura. Quanto mais distante da linha do Equador, ou seja, quanto maior a latitude, mais próximo de 90 graus, menor a temperatura, né? Mais frio. Aí é importante lembrar dos polos, tá? A altitude, então, feito essa caracterização de como o fator climático latitude afeta a questão climática, a gente vai para a altitude, que é um outro fator. A altitude está relacionado ao nível do mar. Então, se latitude tem a ver, né? Então, sempre importante, a latitude está atrelado à linha do Equador, tá? Fiz uma bagunça já aqui. Faz parte, né, gente? Aí, aqui. Aqui. A latitude sempre atrelado à linha do Equador. Aqui, Equador. Agora, quando a gente fala de altitude, a gente está falando do nível do mar, que também é 0, mas aí nesse caso não graus, metros. Nível do mar, tá? Nível do mar, 0 metros. Qual que é a regrinha para altitude? Quanto mais distante do nível do mar, menores temperaturas. Ou seja, quanto maior a altitude, menor a temperatura, tá? Maior altitude. A mesma coisa daqui, né? A mesma coisa da latitude. Maior altitude, menor temperatura. Isso tem a ver com as características, com como o nosso planeta lida com os raios solares, tá? Como a atmosfera lida com os raios solares. Quando a gente fala de aquecer o planeta, né? Os raios solares, eles não aquecem o planeta no momento da sua incidência. Mas a reação, a troca de energia
que acontece entre os raios solares, os diferentes elementos da superfície terrestre, acontece no momento da reflexão. Então, é como se no momento da incidência desses raios solares, a gente não tivesse essa troca, mas só apenas na reflexão. Na reflexão, se a gente está falando da reflexão, tem que chegar num ponto, e esse ponto é a superfície terrestre, não a atmosfera, correto? Chega nesse ponto, e aí, a partir disso, inicia esse processo de reflexão. Essa reflexão, então, ela se inicia na parte mais baixa, né, entre aspas, ou seja, onde a gente tem menor altitude. Então, aí o que vai acontecer? A partir do momento que esses raios solares, eles começam a refletir, eles vão reagindo com os diferentes elementos que existem na superfície. Então, com planta, com água. E aí, o que acontece é que, quando chega, então ele vai perdendo o coeficiente energético, correto? Vai interagindo com outros elementos, conforme vai refletindo, perde esse coeficiente. Quando chega em regiões de altitude elevada, o que acontece é que o coeficiente energético já é menor e o albedo de regiões de altitude elevada dificulta que esses raios solares fiquem reagindo ali durante muito tempo. E aí está relacionado à baixa concentração de oxigênio que a gente também tem em regiões mais elevadas, tá? Então, via de regra, a altitude vai significar isso. Quanto maior a altitude, ou seja, quanto mais distante todo o nível do mar, menor a temperatura. Um exemplo aqui, né? Aqui nós estamos falando da região do Vale do Paraíba, estado de São Paulo, e aqui a gente consegue ver isso de maneira muito exemplar. Nós temos o litoral ali, Caraguatatuba, Ubatuba, que está a 0 metros do nível do mar. E aí, a gente tem uma característica de temperatura. Para a gente subir, né, aqui para a região do vale, a gente sobe a Serra do Mar. E aí, a gente vai ter outra característica de temperatura menor, uma característica de temperatura menor do que a da região litorânea. Aí, a gente chega aqui no vale. Vamos supor que a gente quer ir para Campos do Jordão. E aí, a gente vai para Campos do Jordão e sobe a Serra da Mantiqueira. A gente vai ter uma outra característica de temperatura. Ok? Então, quanto maior a altitude, menor a temperatura, tá? E esse é um fator climático, né? Outro fator climático, e aí, muito importante, isso define pra gente, por exemplo, a gente tem aqui o clima tropical, né, que é um tipo climático. No Brasil, a gente tem 3 tipificações de tipo climático tropical. A gente tem o tipo climático, o tropical de altitude, que é esse que nós estamos aqui, né? Altitude, especialmente de regiões planáuticas, né? Então, acima de 200 metros do nível do mar, a gente fala aí de clima tropical de altitude em relação ao nosso país, que é onde a gente está aqui, tá? Então, tropical de altitude, áreas, né, elevadas, planáuticas. Mas a gente também tem o tropical litorâneo ou úmido, que tem outras características, tanto de temperatura quanto de precipitação. E a gente também tem o tropical típico, ou continental, que é o que está mais atrelado ali à zona do centro-oeste do nosso país, tá? Bom, passando então para o próximo fator climático, maritimidade e continentalidade. Como o nome dá a entender, né? E aí percebam como o mar ele é importante para a dinâmica climática do nosso planeta, né? E aí se nós estamos falando de um país que tem bastante faixa litorânea, como é o nosso, ok? Como é o Brasil, nós teremos aí, evidentemente, uma influência muito grande justamente do mar na dinâmica climática nossa, tá? Por exemplo, o que aconteceu recentemente aí, né, no sul do país, em relação ao ciclone extratropical, né? Então, áreas que estão muito próximas do mar, que tem uma ampla faixa de região litorânea, de costa, a gente tem uma tendência maior a estar sujeita às alterações relacionadas ao mar, tá? Tanto em relação ao tempo, quanto em relação ao clima, ok? Então, quando a gente fala de maritimidade, qual que é a regra básica, tá? Para maritimidade? Sempre lembrar. A gente acabou de falar de amplitude térmica. Regiões próximas do mar, e aí a gente não tá falando de altitude, tá? A gente não tá falando do nível do mar. A gente tá falando da proximidade de cidades litorâneas, de estar próxima ou não do mar, tá? Então, regiões próximas do mar
tendem a apresentar, e aí é muito importante, né? Esse tendem é porque não é só a maritimidade que funciona na dinâmica climática, ok? Porque, como eu disse anteriormente, os fatores funcionam em conjunto, tá? A maritimidade, ela vai apresentar, ela vai resultar, na verdade, perdão, numa menor amplitude térmica em regiões litorâneas. Então, quando eu pego quando eu vou comparar, né, eu pego o climograma, por exemplo, de diferentes regiões e eu vejo um climograma de uma cidade litorânea, eu vou perceber que a amplitude térmica durante o ano ela vai ser reduzida entre as estações quando eu comparo com uma região muito interiorizada. Por que isso acontece? De novo, porque a dinâmica é de aquecer, né? Então você tem os raios solares aquecem a água do oceano, a água que é um bom condutor térmico, né? Demora para se esfriar e demora para esquentar, né? Um exemplo disso, quando a gente quer colocar água para ferver, para fazer café, para fazer arroz, qualquer coisa, é instantâneo? É na hora que você coloca? Você colocou a água ali no fogo, já esquentou? Não é. Né? Demora. E aí também demora, e aí vocês devem ter visto isso possivelmente em física, né? Mas também demora, levando em consideração a pressão atmosférica da determinada localidade que você está esquentando aquela água, né? Você tem diferenças de tempo em relação ao ponto que a água começa a ferver, né? E aí, o que acontece é, se a gente tem essa... E a mesma coisa para poder esfriar essa água, né? Assim que a gente desliga o fogo, a água já perde a energia que foi aplicada ali? Não, né? Você precisa esperar. Então, essa característica de corpos hídricos expande esse cenário que eu acabei de dizer, para o oceano. Você vai ter isso de forma muito ampliada. Então, essa energia que o oceano capta do Sol durante as estações, ela é liberada. E conforme a gente tem as estações frias acontecendo em outras regiões, na região litorânea, ainda que esteja numa estação mais fria, de menor temperatura, um outono, um inverno, o que acontece? A água do oceano libera energia e auxilia a diminuir essa diferença entre frio e calor. Então, entre inverno e verão, eu tenho uma menor amplitude térmica. É como se, vamos supor que uma região não tivesse próxima do mar, né? Então, uma cidade não está próxima do mar, ela deveria ter uma amplitude térmica ali do início ao final do ano de 10 graus, por exemplo. Mas devido à sua proximidade com o oceano, ela vai ter uma amplitude térmica ali do início ao final do ano, entre inverno e verão, de 7, de 6 graus. Então, tende a diminuir essa amplitude térmica, tá? É isso. A maritimidade diminui a amplitude térmica e a continentalidade é o seu oposto. Regiões muito interiorizadas tendem a apresentar uma maior amplitude térmica, tá? As questões de Enem, de vestibular, geralmente colocam, elas podem, tem várias questões que colocam uma tabela com várias cidades, temperatura e precipitação dessas várias cidades. E aí, algumas auxiliam, inclusive, e colocam, às vezes, a latitude, né? Às vezes colocam até a proximidade do mar, a altitude. E vai depender do que a questão vai solicitar, né? E aí pedem para você identificar o que explica, qual fator explica tal região ter uma determinada temperatura, se está mais perto do nível se está mais perto da linha do Equador e a outra está mais distante, ok? Então aí é assim que as questões que abordam fatores climáticos vão cobrar esse tipo de conteúdo, que você consiga identificar o que explica essa dinâmica, tá? Apesar da atuação de outros fatores. Por isso que é muito importante enfatizar, um fator sozinho não explica a dinâmica por si só. É sempre um conjunto de fatores, tá? Então, maritimidade, quanto? A maritimidade tem a ver com menor amplitude térmica. Regiões litorâneas apresentam menor amplitude térmica. E aí a continentalidade é o oposto, tá? Agora, quando a gente fala de vegetação, aí é muito importante entender que eu havia dito que os fatores, eles têm uma característica mais fixa
de não mudar tanto. Entretanto, quando a gente observa vegetação e urbanização, por exemplo, são fatores que eles não são fixos, né? A vegetação, especialmente agora, né, com aí com o aumento do desmatamento e tudo mais, a gente tem uma dinâmica de mudança em relação à vegetação enquanto fator climático. E a mesma coisa a urbanização, né? Então pode mudar. Mas enquanto existe como um fator, atua de que maneira, tá? Então vamos lá. No caso da vegetação, é tanto um fator como é influenciado pela dinâmica dos fatores. Então, a vegetação ela é influenciada pela precipitação, que é um elemento, mas que está atrelado, por exemplo, à latitude, né? Na faixa do Equador, você tem maior quantidade de chuva pela própria lógica de evapotranspiração e tudo mais, né? Taxa de evaporação de água, dará. Agora, quando a gente fala da vegetação enquanto fator, ela vai... Lugares que tem bastante vegetação tendem a apresentar maior umidade no ar, tá? E em relação à urbanização, aí a gente tem uma questão muito importante. Regiões muito urbanizadas tendem a apresentar uma elevada amplitude térmica diária. Por exemplo, se você está no centro de alguma cidade, né? Vamos pegar um exemplo que eu acho que deve ser meio que geral para todo mundo no país. São Paulo, especialmente o centro, Avenida Paulista. Se você vai de manhãzinha, bem antes do sol nascer, né? Ou ali o sol tá nascendo ainda, começou a esquentar a superfície terrestre, vai estar frio. Conforme o sol vai esquentando a superfície terrestre, você tem uma intensidade muito grande de calor. Então, você sente a amplitude térmica no decorrer do dia, ela é muito alta. E por que isso acontece? Porque com a inexistência ou uma existência muito minúscula, assim, né, de elementos naturais, dificultam a troca e uma troca gradual de energia. Então, se você tem água, se você tem terra, se você tem planta, por exemplo, você tem a troca sendo feita e a liberação ocorre de maneira gradual, correto? Agora, onde você só tem asfalto, onde você não tem água, onde é tudo impermeabilizado, qual que é a tendência? Concentra aquele calor ali e aí ele solta depois muito rápido. Por isso que alguns já devem, não sei se vocês já viram, quando você olha no horizonte, tá muito quente numa região de asfalto, né? Você olha no horizonte, aí você vê como se fosse miragem, né? Aquele mormaço se movimentando ali, né? Aquilo é energia que não tá trocando, porque tá impermeabilizado. O asfalto, ele dificulta a troca da energia solar com a terra, correto? Então, se numa área que você tem menos urbanização, tem mais elementos naturais, existe essa troca natural e necessária, em regiões muito urbanizadas isso diminui. Então, esquenta muito rápido, mas esfria muito rápido também. E aí, se tem sol, tá muito quente, mas se o sol também não tá ali, logo esfria e fica muito frio, né? Você tem essa tendência de variações de temperatura muito mais elevada num curto espaço de tempo, tá? Então, a urbanização atua desse modo, ok? Em relação às massas de ar, nós costumamos falar que massas de ar são corpos que vão se movimentando nos territórios, né, nos espaços, conforme as características atmosféricas permitem. Mas, na verdade, as massas de ar, elas constituem como a expansão das características atmosféricas de uma região para outra. Então, por exemplo, as condições atmosféricas do Polo Sul do nosso país, quando a gente fala de uma frente fria chegando, parece que a gente está falando disso, né? De uma frente que se formou ali no Polo Sul e aí ela está caminhando, né? Mas, basicamente, a gente tem a expansão das condições atmosféricas do Polo Sul para o resto do território, ou para uma parte do território, que é por onde vai continuar a ser propício que essa condição atmosférica se propague, tá? Então, isso que é massa de ar. Por isso que quando a gente fala uma frente fria tá chegando, a gente tá falando, olha, as condições atmosféricas, e no caso, né,
não exclusivamente, mas a que mais atua aqui, que mais traz condições de frente fria pra gente, é a que se forma no Polo Sul. Então, quando a gente fala uma frente fria tá chegando, o que a gente tá querendo dizer é mais ou menos assim, as condições atmosféricas do Polo Sul, ela tá se expandindo, né? E essas condições atmosféricas que estão se expandindo são condições do Polo Sul, que são atreladas à menor temperatura. Então, aí, quando ela passa pelos territórios, vai apresentar também essa característica, tá? E aí, a gente vai ver nos próximos slides os diferentes tipos, tá? De massas de ar que atuam no nosso país. E é isso, elas podem ser secas, úmidas, quentes e frias. Mas a gente vai ver daqui a pouco, ok? Aí agora a gente para a aula para dar um tempinho e aí a gente retoma com as outras questões.